Ó, eu vou explicar desde o começo e eu dividi entre a parte estratégica e a parte tática. Então, de forma bem intuitiva, estratégico é, é o que a gente vai definir, tipo assim, é entender o mercado, entender com quem a gente vai falar, como a gente vai falar. E o tático é onde a gente entra no formato, calendário, essas coisas. Então, o primeiro passo, então, o cliente fechou com a gente, ele entrou, fez o onboarding, agora a gente vai criar a estratégia dele. Primeiro passo. A gente começa pelo diagnóstico. Então, o diagnóstico, a gente faz ele por três etapas: benchmark, análise SWOT e comportamento do público. Benchmark, a gente vai fazer estudo de concorrência. Então, vai olhar como que outras pessoas do mesmo mercado se comunicam. Então, a gente pode fazer isso olhando os instas, olhando o site, olhando o canal do YouTube. Enfim, é entender como que o mercado se posiciona. E aí a segunda etapa é análise SWOT. Esse SWOT nada mais é do que você definir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, por exemplo, vamos pegar é, uma empresa que vende automação, por exemplo. Qual é a força? Que a maior força da empresa que é, vamos supor que eles têm um processo muito bem estabelecido e conseguem implementar uma automação em 3 dias. Essa é a força deles. Qual é a fraqueza? Ah, eles têm um custo muito alto. Qual que é a oportunidade? Entrar num outro nicho que não tem automação. E qual que é a ameaça? É, sei lá, inteligência artificial deixar de existir, por exemplo. Então, nada mais é do que você olhar para a pessoa ou para a empresa, e normalmente isso aqui vai dentro do briefing que a pessoa responde. Não é a gente que define isso com a pessoa. E aí, o segundo, comportamento do público. E aí aqui é tanto o público que ele fala, quanto o público do nicho. Então, por exemplo, vamos pegar o nicho do marketing digital. Vamos supor que a gente fale com pessoas de 18 a 24. A forma de comunicar vai ser diferente do que se eu falar com de 30 a 45. Mas, no geral, qual é o comportamento desse público? Eles costumam salvar muita coisa, eles costumam enviar muita coisa. E como que a gente acha isso? Pesquisa e conhecendo o nicho. Então, tipo assim, é, saiu uma pesquisa de comportamento de consumo. A gente olha isso e consegue entender como que... Ó, por exemplo, o Rafael Kiss, ele posta bastante pesquisa de comportamento. Isso ajuda. Então, a gente sabe, por exemplo, que a geração Z vê muito mais stories do que feed. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente vai criar para um cliente que fala com essa geração, vale a gente ter mesmo esforço para stories do que para o feed, entendeu? Ou ter até mais para stories. Então, padrões, enfim, nesse sentido. Então, fez esse diagnóstico, anotou. A gente aqui ainda não está entrando em nada do que fazer na parte prática, né? Segunda etapa, tendências do nicho. Então, quais tipos de conteúdo o nicho costuma fazer? Se é um nicho que tem venda, quais tipos de produto vende? É, e aí o terceiro, quais tipos de conteúdo, quais tipos de produto? Porque, por exemplo, pensando em marketing digital, a pessoa pode vender curso, ela pode vender mentoria, enfim. Não, aí aqui a gente faz uma avaliação de formato. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de pastor. Então, quais tipos de conteúdo os pastores estão fazendo? Então, os pastores não estão mais fazendo corte de pregação. Eles estão fazendo react e estão fazendo, sei lá, vídeo grande no YouTube. É a gente entender como que o nicho... Exato, tipo assim, tem pouquíssimos carrosséis. Não fazem mais carrosséis, estão fazendo só vídeo. Então, por que que a gente vai fazer carrossel? Entendeu? Mas aqui a gente ainda não definiu para o nosso cliente, né? Estamos só vendo como... E aí o terceiro, o que é usado em outros nichos que nós podemos usar. Então, por exemplo, vamos pegar o nicho de psicologia. Nicho de psicologia, vamos supor que não tenha muito React. Só que a gente vê que no nicho de pastor tem muito React. No nicho de psicologia tem muito vlog, tem muito Talking Head, tem muito estudo de caso. E não tem React. Então a gente pode olhar para outro nicho que tem um conteúdo que costuma performar bem e testar nesse, entendeu? A terceira etapa é ver qual fase do consumidor, qual etapa do consumidor a gente quer atingir. Então, você lembra disso aqui de descoberta, consideração, que é como se fosse é literalmente aquele funil. Então, descoberta está aqui em cima, consideração está aqui, conversão de compra está aqui, e aí depois vem o funil invertido, que aí é experiência própria e experiência compartilhada. Por que isso aqui é importante? Vamos supor que a gente pega uma conta que a gente quer que essa conta cresça. O que a gente vai fazer? A gente vai atingir descoberta, porque para ela crescer ela tem que alcançar novas pessoas. Então a gente precisa fazer o que nos conteúdos? Economizar tempo. Por isso que tem muita gente que cresce muita conta dando dica, tipo, dica de ferramenta, dica de site, checklist, não sei o quê. Por quê? Economiza tempo. Agora, se a gente, por exemplo, pega um cliente que ele já tem uma base, mas ele quer aumentar a conexão com a comunidade, com os seguidores dele, ele quer lançar um produto, enfim.
a gente vem para a parte de consideração. Exatamente. Então, aumenta a conexão. Vídeo longo, opinativo, conta histórias, tipo, vulnerabilidade, muda. Tipo assim, aqui você não precisa investir tanto em checklist, em dica, essas coisas. Conversão e compra. Se a pessoa está no processo de lançamento, ela fechou com a gente porque ela quer vender algo específico. Aí a gente precisa aumentar a intenção. Então, é mostrar feedback, é mostrar depoimento, é mostrar case. Teve uma coisa que eu vi esses dias da Fernanda Witwicki. Ela vai fazer um lançamento de um livro. E aí ela fez exatamente o oposto da conversão. Ainda é uma conversão, né? Mas ela usou a consideração para fazer a conversão. Aí ela postou uma sequência de stories falando que ela ia lançar o livro, mas que ela não queria fazer nenhum tipo de marketing. Que ela Que é não, uma. que é o marketing. Que ela não ia usar nenhum gancho para venda, que ela não ia usar, que ela queria que fosse uma venda, como se ela estivesse numa sala conversando com as seguidoras sobre o livro dela. Que é totalmente a consideração. Totalmente. Ela usou os dois, né? E aí ela fez um padrão muito simples, assim, a sequência de stories, como se fosse ela mesmo, enfim, tudo muito pessoal É isso. e com certeza vai vender pra caramba. E aí, aqui eu acredito que é isso. Então, basicamente, aqui a gente vai entender como que o mercado se comporta, no sentido de consumo, de forças, enfim, tendências do nicho. A gente vai entrar um pouco em formatos, como costuma fazer, e etapa é o nosso objetivo. Depois que a gente conseguiu definir isso, a gente parte para a nossa parte tática, porque aí a gente já parte para lá sabendo como podemos falar, com quem vamos falar e como vamos falar. Aqui é a experiência compartilhada. Pensa assim, ela divulga. Então, por que que isso aumenta a capital social? Então, você aprendeu algo muito bom, você comprou um produto que mudou sua vida, você vai compartilhar isso. Isso vai aumentar o seu capital social com aquela pessoa. Tipo, pô, fulano tá me ajudando. Mano, olha que interessante isso que ela mandou, é inteligente, enfim. Nesse sentido. Agora, parte tática, a gente parte para formato. É definir quais formatos nós vamos usar. Então, formatos Reels, estático e carrossel. Por que que estático está aqui? E carrossel tem um ponto de interrogação. Porque a tendência é se tornar só vídeo com o mesmo padrão e uma foto estática com várias coisas dentro. Por exemplo, a gente vai em vez de fazer um checklist de carrossel, tipo, ferramentas que eu uso, lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, não, a gente faz ferramentas que eu uso, dividir uma página em seis fotos e a legenda. Então, isso tem, tipo assim, gerado muito salvamento, muito compartilhamento, porque é prático. Esse estático é só uma imagem. Então, antes, como que as pessoas faziam? Eu vou falar sobre as ferramentas que a gente usa no nosso trabalho. O que eu fazia? Um carrossel. E aí eu colocava na primeira lâmina a ferramenta, na segunda a ferramenta. Agora, como que as pessoas têm feito e como que tem sido uma tendência, porque o estático ele também está como um dos formatos que a galera mais compartilha. Então, as pessoas fazem assim, elas fazem tem a lâmina, e aí, por exemplo, vamos supor que eu vou falar de 4 ferramentas que eu uso. O que eu vou fazer? Em uma foto, eu vou colocar a ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 3, ferramenta 4 e a descrição. Bem curtinha. E posto exatamente isso. Por quê? É só uma foto, mais rápido. Exatamente isso, mais rápido. Carrossel tá com interrogação por conta disso. A gente vai precisar usar carrossel para clientes que tiverem em etapa, tipo assim, de conversão, talvez para mostrar um feedback, mas não vai ser um conteúdo frequente que a gente vai usar. Vai ser, tipo assim, bem. E aí, beleza, definiu os formatos. Os Reels, aqui tem aqueles 16 formatos que aí entra POV, caixinha, narrado, fundo verde, explicativo, talking head, análise, react, enfim, todo aquele mundaréu de. Aí a gente define, desses 16 formatos, a gente define no máximo dois. Define no máximo dois. Então temos os nossos formatos, agora a gente vai para a definição de padrão. O padrão a gente define visual e verbal. Então o que é o padrão visual? Fontes, cores e capas. Tipo assim, se eu falar café verde, você vai lembrar do Starbucks. É um padrão visual muito bem estabelecido, refrigerante vermelho, coca, enfim, assim por diante. Então é muito importante serem poucas coisas. Então fontes, no máximo duas. Fontes, duas no máximo. Se puder ser uma, excelente. Cores, mesma coisa. E capas, uma por formato. Então, se a gente vai fazer dois formatos de Reels, são dois formatos de capa. E assim por diante. Definir o formato visual, padrão verbal. Bordão, quadro fixo e chamada. Então, por exemplo, a gente tem trazido conteúdo como ativo de negócio, no sentido de gerar percepção, gerar valor ao longo do tempo. Então, as minhas CTAs, elas precisam ser. Então, se você quer transformar o seu conteúdo em um ativo de negócio, independente do conteúdo, a minha CTA vai ser padrão. Então, se você quer transformar o seu conteúdo num ativo de negócio, enfim, isso é um padrão. Quadro fixo é o que a gente fez com a psicóloga. Café com não sei o quê. Bordões
Eu acredito que isso é o que a gente menos vai usar, porque não porque a caixinha não é um quadro, a caixinha é um formato. Um quadro é, por exemplo, o quadro é, o quadro é, por exemplo, sabe aquele vídeo que o Zuscope tinha, que era você entendeu errado? Isso é um quadro, entendeu? Então, vamos supor, não porque explicativo é o formato. No explicativo, eu posso trazer qualquer coisa, explicando. Mas aí o quadro pode ser explicando Salmos, entendeu? Explicando Mateus. Isso é o quadro. Porque aí eu posso trazer explicando uma. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, por exemplo, eu posso ter um quadro de vlog. Então, documentando a construção do nosso negócio, parte um. Não, é que são coisas diferentes. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que a gente monte caixinha e explicativo. O explicativo é um formato, que ele vai sentar e falar um pouco mais denso. Não precisa ter nenhum nome padrão para isso. Pode ser só um vídeo, entendeu? Agora, se nós trouxermos dentro disso o quadro D, por exemplo, lendo a Bíblia, ele vai ser um quadro pro explicativo. Agora, se a gente for fazer, por exemplo, um vlog, a gente pode só fazer vlog, tipo, vlog, dia a dia com a gente. Ou a gente pode trazer um vlog com o nome de Construindo o Nosso Negócio. Parte um, Construindo o Nosso Negócio, aí é um quadro. Uhum, uhum. O ideal é que quadro fixo seja realmente fixo. Então, por exemplo, daqui para frente, a gente vai manter esse café com a psicóloga. Beleza, a gente pode mudar o quadro? A gente pode mudar o quadro, mas o ponto é, precisa existir algo, a gente não pode ficar testando muitos quadros juntos. Então, por exemplo, e a gente pode manter um quadro variando o formato. Essa é a graça do quadro. Porque ou a gente pode manter os padrões de formatos. Então, por exemplo, vamos supor que ela fez o café com a psicóloga num formato talking head. Ela sentada aqui falando. A gente viu que não deu certo, mas a gente precisa manter o quadro. O que a gente faz? Café com a sua psicóloga, react. Café com sua psicóloga. Ó, hoje eu vou reagir esse vídeo, esse é o café com a sua psicóloga. Pum, vídeo. E ela faz um react. Então, o quadro a gente consegue variar. Então, por exemplo, café com a sua psicóloga num vlog. Tipo, hoje vocês vão compartilhar o dia a dia de uma psicóloga TCC. E aí ela toma um café. Esse é o café com a sua psicóloga. E aí ela explicando várias coisas. Enfim, o quadro ele consegue, tipo, variar por formatos. Mas o ideal é que a gente encontre um quadro e um formato fixo para estabelecer. E aí bordões tem muito a ver com comunidade. Então, tipo assim, deixa eu pensar. É tipo isso. É exatamente isso. Para quem que isso vai pegar? Para quem já tem uma comunidade muito bem estabelecida, tipo assim, o Elton, ele fala OPBs. Então, porque é One Person Business, que é o que ele defende, e ele traz, tipo, bom dia, OPBs. Entendeu? É bordão de comunidade. Então, basicamente, isso aqui é tudo. São todas as etapas. Qual que é o objetivo desejado no final de cada conteúdo? Falar da forma correta com o objetivo do perfil, atingir o público certo através das dores, desejos, dificuldades e erro comum e mantendo o padrão visual para estabelecer reconhecimento da pessoa. Então, num processo de crescimento, se você não mantiver um padrão, você vai ser só mais um criando conteúdo sobre aquilo. Agora, se num processo de crescimento você mantém um padrão muito bem estabelecido, aquele padrão vira seu. Por exemplo, o Rafa Brito, ele trouxe um padrão muito específico. Quando ele começou a hypar o perfil dele, era um padrão muito clássico. Tipo, todo mundo sabia que aquilo era Rafa Brito. E hoje virou um padrão dele. Ele pode mudar agora? Ele pode, porque ele já, né, cresceu absurdamente. Mas no processo de crescimento, esse padrão é o mais importante para você conseguir gerar esse reconhecimento. Então, acredito que do início ao fim é exatamente isso. E aí isso tudo a gente vai organizando em etapas dentro do Notion. Então, etapa um vai ter lá etapa um diagnóstico, tal, 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 tal. Etapa tendência de nicho, tal, 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 tal. Etapa do consumidor, tal, 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 tal. E assim por diante. E isso é um pouco de como a gente trabalha aqui na nossa agência, dos nossos processos para definir o que criar para cada cliente. Tem se dito muito sobre conteúdo estratégico, pense sobre isso, mas na prática ninguém explica muito o porquê que é um conteúdo estratégico, o que não é um conteúdo estratégico. Então, basicamente, todos esses processos, todas as etapas, é o que nós fazemos aqui para conseguir chegar em um conteúdo específico e manter ele, o padrão estratégico do perfil de acordo com o objetivo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido, e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e lembra de se inscrever no canal. Tamo junto e até logo.